Olá, alunos do nono ano do Instituto Ana Nery. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre União Europeia, certo? A União Europeia, gente, como vocês já viram, a gente estudou no oitavo ano sobre blocos econômicos. Então, a União Europeia é um dos blocos econômicos mais importantes do mundo, certo? Como o próprio nome já diz, é um bloco que envolve aí países europeus, ok? No livro de vocês, começa a falar sobre União Europeia aí na página 72, certo? Peço que vocês abram aí na página 72 e acompanhem para a gente ver a explicação a respeito de como surgiu a União Europeia e que importância ela tem tanto para esse continente, né, que é a Europa, como para o mundo todo. Na página 72 diz assim, ó: a necessidade de estabilizar política e economicamente a Europa, bem como de reerguer o continente perante o mercado internacional, motivou várias tentativas de integração entre os países europeus no pós-Segunda Guerra, no caso a Segunda Guerra Mundial. Gente, na página 73 tem um mapa mostrando aí a respeito desses países. Mas antes eu vou fazer um pouquinho aqui do levantamento do histórico de como a União Europeia ela surgiu, para que vocês possam entender como foi essa tentativa até chegar nesse bloco econômico, certo? Então, ó, a gente tem aqui a União Europeia, no caso, ela foi criada com a intenção, né, com o objetivo principal de ser uma zona de livre comércio. Por que uma zona de livre comércio? Porque os países da Europa, né, no caso se apoiando com relação a importações e exportações, eles no caso viriam aí a ser uma potência mais forte para enfrentar outros países, né, que são potência hoje em dia. No caso, os Estados Unidos e o Japão. Então, com a tentativa de enfrentar essas potências que eram de outros continentes, os países europeus eles se juntaram aí nessa zona de livre comércio para reduzir, né, para também isentar totalmente de impostos, para que eles ficassem, no caso, mais fortificados, né, no caso a economia. Aí eles também criaram aí, no caso, uma moeda comum. Essa adoção da moeda comum é o euro, tá, gente? O euro não foi, no caso, adotado por todos os países da União Europeia, não. Eles foram adotados por 19 países, tá? No caso, tem alguns países que adotam, né, o euro como uma segunda moeda, tá? E tem países que adotam como moeda oficial. Então, por isso que nem todos os países aí, a exemplo do Reino Unido, né, que não quis o euro como sua moeda oficial. Então, a gente teve alguns países aí que não quiseram adotar como moeda oficial, mas aceitam o euro. Como aqui também no Brasil, né, a gente tem algumas pessoas que vêm para cá da Europa, vêm, né, para visitar o Brasil e trazem o euro. Então, a gente aceita, mas não é nossa moeda oficial. Então, os países europeus também, eles tiveram esse cuidado, né, de pensar primeiro se a moeda, no caso, ia dar certo, para poder adotar essa moeda, tá? Então, a adoção da moeda comum aí do euro foi, no caso, da União Europeia. E outra coisa aí, no caso, o objetivo foi também a criação do Parlamento Europeu. Gente, o Parlamento Europeu, eles tiveram aí como decisões, né, dos países que faziam parte da União Europeia, tomar decisões aí para o continente europeu, relacionados a questões econômicas, tá? Principalmente quando precisavam ajudar algum país aí que estava em crise. A exemplo de Portugal, Espanha, a Grécia, né, os países da União Europeia sempre ajudam aí os países da própria Europa que estão em crise, tá? Então, o Parlamento Europeu era justamente para fazer essas reuniões, né, e tomar essas decisões aí, tá certo? Então, com a criação desse parlamento, eles também criaram o banco, tá? O Banco Central Europeu, que no caso é um banco que fica na cidade de Frankfurt, na Alemanha, e esse banco ele também serve aí como apoio para os países da União Europeia, ok? Então, levantando agora a questão histórica, nós vamos ver aqui que em 1944 nós tivemos a criação de um bloco, né, chamado Benelux, tá? O Benelux era composto aí por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esses países, no caso, a Bélgica, a Holanda, eles se juntaram aí para tentar fazer o Benelux, para tentar criar um apoio forte, né,
economicamente para que eles não ficassem dependendo dos outros países, tá? Então, o Benelux foi o início de uma tentativa de criar esse bloco econômico europeu que tivesse influência em todo o mundo. Então, foi o início, é como se fosse o embrião mesmo do que viria a ser no futuro a União Europeia. Aí, em 1952, criaram a SECA, tá? A SECA, que no caso é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, eles, no caso, criaram aí a SECA com os países que já eram da Benelux, né? No caso aqui, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e outros países aí entraram como, digamos que convidados, entre aspas, né? Para tentar e fortalecer o carvão, o aço e o petróleo, para que os países europeus eles estivessem aí fortalecidos nesses aspectos, tá? Na questão da importação e da exportação desses bens. Em 1957, vocês estão vendo aí que foi todo um processo até a gente criar a União Europeia de fato. Em 1957, eles criaram a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, ou então chamada também de Mercado Comum Europeu. Esse Mercado Comum Europeu ele era composto aí por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e também, que eram os três que faziam parte da Benelux, e também Alemanha, França e Itália, tá? Esses 6 países foram os que se fortaleceram e deram início realmente ao que a gente chama de União Europeia no ano de 1993, tá? Então, esses 6 países, eles aderiram a esse mercado comum europeu, criaram, no caso, esse novo nome, em 1993, União Europeia, e se consolidaram realmente como um bloco econômico, tá? Então, o bloco econômico tinha, no caso, esses objetivos aqui, zona de livre comércio, adoção de moeda comum, que no caso o euro também foi criado em 1993, tá certo? Só que acontece o seguinte, criaram o euro em 1993, mas a população só teve acesso, né, ao uso realmente da moeda e só entrou em circulação de fato no ano de 2002, tá? Então, passou aí, no caso, 9 anos para poder ser utilizado o euro aí como moeda oficial dos países que adotaram, né? Aí teve a criação do Parlamento Europeu também aqui em 1993 com a criação aí do Banco Central Europeu, como eu falei para vocês. Aí na página de vocês aí 73, no livro, tem um mapa, tá? E ele tá mostrando aí alguns países, os países que entraram aí, no caso, para formar a União Europeia. Temos aí, ó, os 12 países que formaram o Mercado Comum Europeu ou Europa dos 12 até dezembro de 1994. Aí são esses países aí que estão grafados em lilás, tá? Aí os países que ingressaram na União Europeia em janeiro de 1995, esses países aí que estão em verde, no caso a Áustria, a Finlândia e a Suécia, tá? Lembrando que a Suécia também é um país que não adotou aí o euro, tá? Aí os países que ingressaram na União Europeia em maio de 2004, no caso os países aqui, ó, a Península Báltica, né, a Letônia, a Estônia e a Lituânia, a Polônia, a República Tcheca. Então esses países aí só entraram em 2004. Aí tivemos aí os países que se recusaram a ingressar na União Europeia em 1994, no caso a Islândia e a Noruega, tá? Eles dois não quiseram participar aí do bloco, né, que estava sendo iniciado aí como União Europeia. Aí os países que ingressaram na União Europeia em 1º de janeiro de 2007, no caso a Romênia e a Bulgária, e um estado associado, no caso a Suíça, tá? Então, esses países aí, gente, como vocês viram, eles foram, no caso, se associando aos poucos, tá certo? Então, eles não, no caso, não foi uma criação de um bloco de um dia para a noite, também não foi uma criação muito fácil. Tanto é que nós tivemos aí, no caso, 28 países na União Europeia até esse ano, tá? Até 2020. Então, no caso, a gente já teve aí duas fortes tendências para sair, no caso da União Europeia. A gente já teve vários países que quiseram sair realmente de fato, mas o que mais chamou a atenção foi o fato do Reino Unido, né? No caso a Grã-Bretanha, ela querer sair de vez da União Europeia. O Reino Unido, gente, como vocês vão ver,
mais adiante no nosso capítulo, é uma das principais economias da União Europeia. Tanto é que o Reino Unido, ele era o que dava base de sustentação, juntamente com a Alemanha e com a França. A Alemanha e a França são os dois países de maior destaque, são as duas maiores economias aí da União Europeia. Então, o Reino Unido também dava essa base de sustentação em toda a economia do bloco. Mas acontece o seguinte, o Reino Unido ele começou a ter algumas desvantagens e ele começou a querer sair do bloco. Essa saída, no caso da Grã-Bretanha, foi chamada de Brexit, tá? BR, no caso da Grã-Bretanha, né? E o este aqui, no caso, por causa da palavra saída, em inglês, tá? Eu não sei se eu pronunciei bem, mas a sigla mesmo aqui é Brexit, tá? Então, o Brexit, ali, no caso, começou a ter aí o processo de saída do Reino Unido no ano de 2016. E a gente teve aí várias tentativas, né? Várias pessoas tentando aí fazer essa transação realmente de saída da União Europeia sem que o Reino Unido ela saísse de maneira tão brusca, né? Tão abalada assim. Mas acontece o seguinte, em 2016, quando o Reino Unido deu entrada, colocaram em votação para a população e tudo mais, só que a maior parte da população ela votava que não queria que o Reino Unido saísse, de fato. Até que agora, né, em 2020, nós tivemos de vez a saída aí do Reino Unido da União Europeia. Então, o Reino Unido não faz mais parte e a gente teve aí todo um processo de mais de 4 anos, né? Tinham aí, no caso, documentos com mais de 400 folhas para serem lidos, para serem confirmados por todos os países e que realmente aceitavam essa saída e o Reino Unido, no caso, conseguiu esse ano agora, de 2020. Então, não temos mais 28 países na União Europeia, e sim 27, tá? A União Europeia é um dos blocos mais importantes, a exemplo também do Mercosul, né, que no caso é um bloco econômico muito forte que a gente tem aqui na América do Sul. A gente também tem outros blocos como o NAFTA, né? Então, esses blocos econômicos aí, eles servem realmente para se fortalecer, tá? Então, a União Europeia, ela não é um mero bloco, tá, gente? Ela também influencia aí vários países do mundo, tá? E elas também, no caso, esses países fazem parte da União Europeia, também ajudam outros países europeus a saírem de crises, a também fazerem acordos bilaterais e comerciais com outros países fora do bloco, tá? Com países como Estados Unidos, com países como Japão. Então, eles fazem aí acordos e a União Europeia ela está presente aí em todas as situações econômicas, né? Que envolvem aí todos os países do mundo, tá certo? Então, a União Europeia é esse bloco que vocês viram aqui na página 73. Deixa eu só fazer a leitura aqui da página 73 para vocês verem. Ainda durante a Segunda Guerra, em 1947, um acordo firmado entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Benelux, criou uma zona de livre comércio entre os países membros, né? No caso, entre esses três. Logo em seguida, em 1951, foi criada a CECA, estabelecendo a livre circulação de carvão, ferro e aço entre os seus países membros, visando estimular o crescimento industrial. Participaram dessa comunidade a Alemanha Ocidental. Lembrando que nessa época a gente estava na Guerra Fria, tá? Então só a Alemanha Ocidental entrou aqui, no caso, para fazer parte da CECA, tá? Não entrou aí a parte oriental, não, que era socialista, né? Aí França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, no caso, 6 países aí. Aí os resultados dessa união foram tão positivos que em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, esses países criaram a CEE, né, Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu, que visa facilitar as relações comerciais através da livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas, diminuindo a burocracia e reduzindo as tarifas alfandegárias. Como eu falei para vocês, quando a gente estava estudando blocos econômicos, eles têm aí uma livre circulação entre um país e outro, eles também têm uma redução e uma isenção de impostos e também as tarifas alfandegárias, tá, gente? Quando você receber aí importações de outro país, você tem que passar esse produto pela alfândega, então eles têm uma redução aí nessas tarifas, tá? Aí esse bloco europeu gerou o embrião do que atualmente conhecemos como União Europeia,
nome adotado para a integração dos países europeus após a assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992. À medida que mais países iam aderindo a esse bloco econômico, mais se consolidava a ideia da Europa como uma unidade político-econômica, pois a experiência demonstrava que esse tipo de associação ou unificação fortalecia a economia dos países membros. Então, na aula de amanhã que a gente vai ver de fato aí no caso toda a consolidação desse bloco com a criação aí também do euro, tá? Então, na aula de amanhã a gente vai estar vendo aí a respeito de euro, ok? Então, bons estudos!